Salve, salve, minha gente queridíssima! Que honra, que alegria estar aqui com vocês para o nosso primeiro encontro. Bem, eu sou Flávia Bahia, professora de Direito Constitucional há 18 anos. E é assim uma honra estar aqui para a nossa primeira aula dessa disciplina que é fundamental para o exame de ordem e para a vida. Isso mesmo. Vocês sabem que o direito constitucional trata da nossa Constituição, a norma mais importante do país, o coração do ordenamento jurídico brasileiro. Se você pretende, com a sua carteira da OAB, realmente advogar, tenho certeza de que será um advogado, uma advogada ainda mais qualificado, qualificada, com os conhecimentos envolvendo o direito constitucional. Se por acaso o seu caminho é o concurso público, não há concurso de carreira jurídica que também não cobre a nossa disciplina. Então, as aulas serão importantes de qualquer forma. E se você pretende seguir comigo para a segunda fase da prova da aprovação, atenção, o seu caderno também será muito útil na preparação para a segunda etapa. Bem, estou muito feliz. Nós vamos hoje trabalhar com a parte inicial da teoria da Constituição, classificação, vamos conversar sobre a estrutura do texto constitucional e muito mais. Bem, algumas orientações. O ideal é que você tenha um caderno para tomar notas, algo foi repetido, eu chamei a atenção de que era importante, você vai registrar nas suas anotações. E, se possível, traga a Constituição, deixe ela aí ao ladinho, né? Ao lado do coração, que eu gosto de dizer. Por quê? Hoje é uma aula mais teórica de fato, mas a partir do próximo encontro, eu vou fazer menção a dispositivos da Constituição e eu gostaria muito que você checasse, porque essa primeira fase, ela exige uma memória, né, sobre a matéria. E são várias disciplinas. Então, o ideal é que você aproveite o máximo possível cada um desses encontros. Bem, teremos material de apoio na área do aluno. Qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, entre em contato pelo nosso plantão de dúvidas. E também aqueles que estão nas redes, né, sociais, me sigam no Instagram, Flávia_Bahia. E nós também temos um Insta específico para a segunda fase. Segunda fase, Flávia Bahia. Bem, agora eu tenho um convite a fazer a cada um de vocês. Venham comigo. Abram seus corações, olha aí, para tudo que eu vou falar, porque essa nossa disciplina, ela é vista normalmente muito cedo na faculdade e muitos saem com aquela sensação de que não viram muita coisa, não lembram dos institutos. Então, deixem o coração aberto para tudo que eu vou falar a partir de agora, com muita atenção. As nossas aulas são divididas em 4 blocos de 30 minutos. Então, eu peço que, durante esses 30 minutos iniciais, você deixe o celular fora do seu campo de visão e foque nas nossas informações, ensinamentos. Você vai relembrar muita coisa, aprender outras, e nós vamos aí construir juntos esse caminho para a prova que se aproxima. Vamos lá. O coração do ordenamento jurídico, a nossa Constituição, a lei maior do nosso país, o fundamento de validade de todas as outras normas aqui construídas, é formado, vamos lá, a composição da nossa Constituição, por um belíssimo preâmbulo, pela parte dogmática, também chamada de corpo fixo, e pelas normas que ficam no ato das disposições constitucionais transitórias. Bem, o que a gente precisa saber
porque as nossas aulas serão absolutamente voltadas ao que precisamos no exame de ordem, não é? Então, o que precisamos saber sobre essa estrutura da nossa Constituição? Venham comigo. O preâmbulo, apesar de ser um texto belíssimo, de apresentar a Constituição cidadã, ele é, segundo o Supremo, desprovido de normatividade. E como não tem força de Constituição, de norma constitucional, o preâmbulo não serve como parâmetro de controle. Ou seja, não se ajuíza uma ação direta de inconstitucionalidade pedindo que uma lei seja declarada inconstitucional por violar o preâmbulo da Constituição. O preâmbulo é uma apresentação, é uma introdução, tem um atestado histórico, sem dúvidas, não é? Do que estava acontecendo lá em 87, quando a nossa Constituição começou a ser elaborada. Mas, para fins de prova, o preâmbulo é desprovido de normatividade, não serve como parâmetro, como referência de controle de constitucionalidade das leis. E vamos colocar mais uma informação aqui. O preâmbulo não é de reprodução obrigatória nas constituições estaduais. Vocês sabem que todos os estados brasileiros possuem as suas constituições. Pois bem, essas constituições podem ser apresentadas por meio de um preâmbulo ou não. Como não é norma jurídica, ele não é de reprodução obrigatória no âmbito dos estados. Bem, não esqueçam que o preâmbulo serve como fonte de interpretação. Pode ser citado em uma decisão, em uma referência, mas são esses três pontos que normalmente caem em prova. Então, vamos revê-los. O preâmbulo da Constituição, conforme decidiu o Supremo, no julgamento da ADI 2076, é desprovido de normatividade, com isso não serve como parâmetro de controle de constitucionalidade das leis, tampouco é de reprodução obrigatória nas constituições estaduais. Muito bem, turma, a nossa maravilhosa Constituição é composta por um corpo fixo e pelo ato das disposições constitucionais transitórias. A gente pode dizer que as normas constitucionais estão aqui, espalhadas entre o corpo fixo e as normas do ADCT. Flávia, mas por que houve essa divisão? Turma, o ADCT tem uma característica muito especial. O ADCT é criado para estabelecer normas de passagem, normas que, com o passar do tempo, serão exauridas, deixarão de produzir seus efeitos jurídicos. Por isso, né, não faz sentido que estejam no corpo fixo da Constituição. Vamos lá. O texto de 88 extinguiu o território de Fernando de Noronha e o reincorporou ao estado de Pernambuco. Isso já aconteceu há bastante tempo. Essa norma, né, não precisaria, portanto, estar no corpo fixo da Constituição, se encontra, de fato, lá no ato das disposições constitucionais transitórias. Bem, mas em termos de normatividade, tanto o corpo fixo da Constituição quanto o ADCT se encontram nesse coração do ordenamento jurídico. São normas de mesma envergadura, não é? Estão lá no topo das leis. Não há hierarquia entre as normas do corpo fixo e as normas do ADCT. Certa vez caiu uma questão no exame de ordem perguntando o seguinte: se houver
algum conflito entre uma norma que esteja no corpo fixo da Constituição e a outra no ADCT, como esse conflito será resolvido se não há hierarquia entre as normas da Constituição? Turma, será resolvido à luz do princípio da especialidade. A norma sobre aquele tema mais específica será aplicada em detrimento da norma geral, esteja essa norma específica no corpo fixo ou no ADCT. Fez sentido? Muito bem, outro ponto importante aqui. Venham comigo. As normas constitucionais, estejam elas no ADCT ou no corpo fixo da Constituição, são divididas em dois grupos: normas constitucionais originárias e normas constitucionais derivadas. As normas constitucionais originárias foram promulgadas no dia 5 de outubro de 1988, numa belíssima quarta-feira, às 16 horas. Essas normas constitucionais originárias, elas foram promulgadas pela Assembleia Nacional Constituinte. O Supremo já se manifestou no sentido de que essas normas originárias, elas gozam de presunção absoluta de constitucionalidade. Ou seja, turma, não há declaração de inconstitucionalidade de norma constitucional originária. Essas normas nascidas em 88, elas estão blindadas, elas são consideradas absolutamente constitucionais. Bem, mas ao longo, né, dessas mais de 3 décadas de história constitucional, foi preciso fazer mudanças. Claro, muitas necessárias, outras nem tanto, outras desnecessárias, mas é preciso que a gente saiba que a atualização da Constituição, a mudança formal da Constituição, é feita pela emenda constitucional, criadora das chamadas normas constitucionais derivadas, produzidas na forma do artigo 60 da Constituição. E aí, muita atenção. Como a gente vai ver em breve, as normas do artigo 60, as emendas constitucionais, enfrentam uma série de limites à sua edição. E se houver a violação a um desses limites, nós teremos, sim, a declaração de inconstitucionalidade da emenda, a declaração de inconstitucionalidade, portanto, de uma norma constitucional derivada. Venham aqui comigo. Então, enquanto as normas nascidas no 5 de outubro de 88 gozam de presunção absoluta de constitucionalidade, essas normas constitucionais derivadas, as emendas constitucionais, juntamente com as normas infraconstitucionais, que são todas as outras produzidas no país, leis ordinárias, leis complementares, medidas provisórias, leis delegadas, essas normas gozam de presunção relativa de constitucionalidade, o que significa dizer que nascem produzindo seus múltiplos efeitos, mas podem ser declaradas inconstitucionais. Então, pessoal, vamos lá. As normas constitucionais originárias, as nascidas no dia 5 de outubro de 88, gozam de presunção absoluta de constitucionalidade. Não há declaração de inconstitucionalidade de norma constitucional originária. Agora, as normas constitucionais derivadas, fruto das emendas constitucionais produzidas conforme o artigo 60 da Constituição, essas normas são presumidas relativamente constitucionais. Se imagina que o legislador constituinte reformador, não é, tratou
de respeitar os limites da Constituição. Mas a gente não tem essa absoluta convicção, não é? Então, essas normas constitucionais derivadas, fruto das emendas, e as chamadas normas infraconstitucionais, gozam, por sua vez, de presunção relativa de constitucionalidade. Nascem produzindo seus efeitos jurídicos, mas podem ser perfeitamente declaradas inconstitucionais. Bem, eu acabei de dizer que a nossa Constituição ela só pode ser alterada formalmente, visivelmente, por meio das emendas constitucionais produzidas na forma do artigo 60. Pois bem, o artigo 60 manifesta o chamado poder reformador, o poder de alteração formal da nossa Constituição. E agora nós iremos trabalhar justamente com esse tema, poder reformador, cujo núcleo se encontra no artigo 60 da Constituição. Bem, turma, quais são as manifestações desse poder reformador? Bem, hoje o poder reformador só se manifesta, de fato, pelas chamadas emendas constitucionais produzidas na forma do próprio artigo 60. Mas esse poder, no passado, já se manifestou também por meio das emendas de revisão produzidas de acordo com o artigo 3º do ADCT. Vejam, o artigo 3º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias diz o seguinte: a revisão constitucional será realizada após 5 anos, contados da promulgação da Constituição, pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional em sessão unicameral. Turma, as 6 emendas de revisão foram aprovadas lá no ano de 1994. E o Supremo, quando o tema foi judicializado, decidiu que a gente só teria adotado no país uma revisão, uma hipótese de revisão. A revisão constitucional se esgotou, portanto, lá com a produção das 6 emendas de revisão no ano de 1994. Hoje, o entendimento majoritário é o de que não é possível mais nenhuma revisão constitucional. Ou seja, a alteração da Constituição só pode ser feita desde então por esse único mecanismo de produção das emendas constitucionais na forma do artigo 60. Então, as 6 emendas de revisão foram produzidas no ano de 1994, entre março e junho de 94, e a partir daí não se permitiu mais. Porque percebam, esse artigo 3º estabelece uma votação muito simples, minha gente, para a criação das emendas de revisão. Voto da maioria absoluta dos membros do Congresso em sessão unicameral significa dizer que deputados e senadores, não é, estão juntos, reunidos, e se extrai daí a maioria, não é, da totalidade de deputados e senadores, juntos. Não é? Era possível aprovar uma emenda de revisão só com a votação dos deputados, porque numa sessão unicameral, os votos eles são contados como dos congressistas. Não é? Não há, para efeito de contagem, votos de deputados, votos de senadores. Então, era muito simples aprovar uma emenda de revisão. Como a gente vai ver, a emenda à Constituição, a única forma de alteração formal do texto, né, de 94 para cá, a emenda constitucional precisa passar por 2 turnos de votação em cada casa do Congresso, receber em cada um dos turnos pelo menos 3/5 dos votos, ou seja, um processo mais trabalhoso. Né? Flávia, o que eu preciso saber sobre essa emenda de revisão?
que ela também é uma espécie do poder reformador. Você precisa, né, ler esse artigo 3º do ADCT e saber que desde 94 nós não temos mais emendas de revisão no país. Muito bem, turma. Agora nós vamos trabalhar com as limitações ao poder reformador. Limitações que estão estampadas no artigo 60 da Constituição. Bem, no processo de criação das emendas constitucionais, quais são os limites existentes? Observem. A limitação de natureza temporal, se vocês abrirem o artigo 60, esse núcleo do poder reformador, não vão encontrar limites de ordem temporal. Ou seja, a emenda à Constituição produzida na forma do artigo 60, ela podia, né, ser editada desde a promulgação da Constituição. Não precisava esperar dias, meses, anos, não é? Mais de década para a produção da emenda. Então, o entendimento majoritário sobre a produção das emendas constitucionais, com base nesse artigo 60 da Constituição, é o seguinte, de que não há limitação de natureza temporal, essa é a visão majoritária, mas na Constituição do Império, a de 1824, nós tínhamos no artigo 174 uma limitação muito clara de ordem temporal que impedia que o processo reformador ocorresse durante os 4 anos da outorga da Constituição. Então, nesta Carta do Império havia limitação de natureza temporal, mas a partir da primeira Constituição Republicana de 1891, esse limite, né, acabou. Agora, turma, em que pese não termos, segundo o entendimento majoritário, limitação temporal, poder reformador, temos sim limitações de natureza circunstancial, material, formal, que iremos trabalhar a partir de agora. Vejam, diz o artigo 60, parágrafo 1º da Constituição. A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio. Percebam aqui, essas 3 situações de crise, que serão inclusive estudadas aqui no curso, porque são temas que a banca gosta de cobrar, impedem o processo reformador. A intervenção federal, com base nos artigos 34 a 36, o estado de defesa ou estado de sítio, com base nos artigos 136 a 141 da Constituição, são situações que impedem o processo reformador. Vejam, não se vota, não é, uma proposta de emenda durante a intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio. A gente pode dizer que nada impede que a emenda já votada, já aprovada, seja promulgada e publicada durante a situação de crise. Então, vejam, esse é o entendimento doutrinário. As propostas de emendas não podem ser votadas durante a intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio, mas nada impede que a emenda seja promulgada, que se certifique formalmente, não é, a sua existência e que em seguida seja publicada durante essas situações excepcionais. Porque o que se impede aqui é a fase constitutiva de produção legislativa. Uma vez produzida a norma, a promulgação e a publicação, que já recaem sobre a emenda em si e não mais sobre a proposta de emenda, podem acontecer, ainda que na crise. Muito bem, turma. Depois nós temos os limites de natureza formal, que estão associados
ao processo legislativo. Limitações de natureza formal estão associadas ao processo legislativo de criação das emendas. Vamos começar aqui pelo ato da iniciativa. Quem é que pode apresentar uma proposta de emenda à Constituição? Vamos lá. O artigo 60 diz: a Constituição poderá ser emendada mediante proposta de 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado, do Presidente da República, de mais da metade das Assembleias Legislativas, das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. O que a gente precisa saber aqui? Que esse rol, ele é taxativo, minha gente. Ele não comporta ampliações no plano infraconstitucional. Outro aspecto, essa iniciativa, ela é chamada de iniciativa concorrente. E por que concorrente? Porque esses legitimados ativos, né, dos incisos do artigo 60, podem apresentar a PEC nos seus grupos, né, separadamente ou em conjunto. Qualquer arranjo entre eles é permitido, não é? Então, a gente pode ter 1/3 de deputados, juntamente com o presidente da República, apresentando uma PEC, 1/3 dos senadores, juntamente com 1/3 dos deputados, e assim por diante. Qualquer composição entre os legitimados que estão aqui no artigo 60 será permitida. Observem que no plano federal não há iniciativa popular para apresentação da PEC. Vamos colocar aqui, não há iniciativa popular. No plano federal, o povo não pode apresentar, nós não podemos apresentar uma proposta de emenda à Constituição. Mas atenção, no julgamento da ADI 825, o Supremo entendeu que a iniciativa popular para a apresentação da PEC estadual pode ser adotada pelos estados. Como assim, Flávia? Bem, do mesmo modo que a Constituição da República, ela precisa eventualmente ser alterada, a Constituição do Estado da mesma forma. Então, ainda que não haja legitimidade ativa popular para alteração da Constituição no plano federal, é perfeitamente possível que a Constituição do Estado estabeleça a iniciativa popular de oferecimento de uma PEC para mudar a Constituição estadual. Na Constituição do Estado do Rio de Janeiro é assim, minha gente. Existe a previsão para a iniciativa popular de apresentação da PEC estadual. Bem, fez sentido isso aqui? Maravilha. No próximo bloco, nós vamos continuar trabalhando com o processo de criação das emendas, vamos falar das cláusulas pétreas e muito mais. Não saiam daí não, porque eu já retorno.